A paz do Senhor, amém? Vou me ajeitar aqui, pedir um pouco de paciência para os irmãos. Mas enquanto eu me ajeito, eu já vou agradecendo a cada um dos irmãos por cultuar junto com vocês, me permitirem nessa manhã cultuar com os irmãos. É sempre um prazer muito grande a gente poder estar na casa do Senhor, né? Acho que é o melhor momento da nossa semana é quando a gente para com tudo que a gente tem para fazer, para glorificar a Deus. E a gente se sente em casa aqui porque a gente olha para os rostos e um monte de gente a gente conhece há anos, eu Doja. Uma alegria muito grande em ter essa oportunidade. Agradecer ao pastor Jailson, diaconisa Daniele pelo convite. E essa manhã a gente vai falar, continuando a série de pregações, Jesus nosso exemplo. Jesus nosso exemplo de compaixão. O texto básico se encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versos 40 ao 42. Amém, irmãos? Todos encontraram? E veio a ele um leproso que de joelhos lhe rogava, dizendo: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Bondoso Pai de graça e poder, mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te entregar o culto digno da Tua grandeza, Pai. Mas nós sabemos, ó Senhor, o quão insignificante nós somos, ó Pai. O quão pequenino nós somos diante da Tua grandiosidade, Senhor. Mas a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor. A Tua palavra nos diz que ela nos basta, Pai. E é ela quem nos dá condição, Deus, de essa manhã termos a ousadia de entrar diante da sala do trono, diante do Rei da Glória, e falar face a face com o Senhor, ó Deus. Nós não merecemos tamanha misericórdia, Deus, e não sabemos porquê, Deus. Um dia Tu olhaste para a nossa vida e de nós teve misericórdia, mas nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque a nossa vida não foi comprada com ouro nem com prata, mas com o sangue precioso vertido na cruz do Calvário, o sangue do Teu Filho amado, Deus, Jesus Cristo. E é Ele, Deus, quem nos outorga esse direito, Pai, de hoje sermos chamados por Teus filhos, Senhor. E os Teus filhos estão agora sentados à mesa, Pai, esperando um banquete celestial, Pai, que virá diante de nós, ó Pai, porque Tu estás sentado à mesa, à cabeceira, Senhor. E Te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós mais uma vez e alimenta-nos, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor. Que ela venha ao encontro ao nosso coração, Pai, e nele faça morada. E Teu Evangelho seja uma semente que frutifique, que cresça na vida de cada um de nós e que se espalhe por esse mundo através das nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem se sentar. Então, os irmãos estão seguindo uma série de pregações nesse mês de abril. Jesus, nosso exemplo. O tema dessa manhã é o exemplo de compaixão. O texto que a gente acabou de ler, ele vai ensinar um pouco para a gente, compreender um pouco mais como é que essa compaixão que existia através da vida de Jesus Cristo. O objetivo, irmãos, é ensinar que Jesus se sentiu tocado pelo sofrimento alheio, e isso nos desafia a fazer o mesmo. Contextualizando, a gente precisa um pouco compreender qual que é aquele cenário. Jesus Cristo, ele se encontra com um homem que ele é atacado por uma doença, que ela era tida como uma doença vinculada ao pecado. No Antigo Testamento fala um pouco sobre isso. Levítico, inclusive, tem
2 capítulos inteiros que tratam sobre a lepra. Tem um verso que é bem interessante, que eu gostaria de ir a Levítico e ler com os irmãos, que é no capítulo 13. Moisés ele vai dando as orientações para quando alguém era acometido de sintomas da lepra, o sacerdote ia até lá, avaliava aquela situação, e se fosse constatada que aquela pessoa tinha lepra, o verso 45 do capítulo 13 diz assim: portanto se derrubará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. 14:45. No 13:45, também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas. Ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Se alguém era cometido de lepra, estava na lei que a pessoa era para ser isolada, era para ser levada para fora dos muros da cidade. E se alguém assim o fizesse, discriminasse alguém com lepra, ele estava cumprindo a lei, não poderia ser julgado por conta disso. Jesus Cristo quebra os paradigmas humanos, irmãos. Ele vai diante de uma pessoa que era tida como imunda, e ele a toca, descumprindo uma lei. Exemplos no passado, o Antigo Testamento nos falam, por exemplo, sobre Miriam, irmã de Moisés, que não aprovou um casamento que Moisés contraiu e foi acometida por lepra. A gente vai lembrar do menino Geazi, moço do profeta Eliseu, que após Naamã ser curado da lepra, o profeta não quer nada de Naamã, mas o menino do profeta vai atrás do coronel, do general Geazi, do general Naamã, e diz que ele mente e pega os prêmios que o general tinha para entregar ao profeta, e ele é cometido de lepra. Hebreus, no capítulo 2, a gente vai compreender melhor, meus irmãos, por que Jesus Cristo, de onde vem a inspiração de Jesus Cristo para olhar para um leproso e não fazer aquilo que a lei o ordenava fazer. De onde vem essa compaixão de Jesus Cristo? Capítulo 2 da carta aos Hebreus, no verso 17, diz o seguinte: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus Cristo, irmãos, ele compadece-se daquele homem com lepra. E a diferença daquele homem com lepra para nós, irmãos, é apenas temporal. Nós não vivemos no mesmo momento, porque todos nós somos dignos de morte. Paulo fala aos romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também fala em Efésios que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie.
Olhando então para o texto, nós vamos falar sobre 3 características da compaixão de Jesus Cristo, que a gente precisa assimilar, irmãos. Porque o nosso objetivo, quando a gente olha para Jesus Cristo, quando um dia você ouviu a palavra de Deus, se converteu, eu creio que o teu objetivo é cada vez mais parecer com Jesus Cristo. Eu creio que seja isso. Por isso que essa série de lições trata de Jesus Cristo como nossa referência, como nosso exemplo. E a gente vai olhar agora como que a compaixão de Jesus Cristo pode ser perseguida por cada um de nós. Em primeiro lugar, se você for no verso 42 desse texto de Marcos, ele fala o seguinte, Marcos 1, verso 42. Imediatamente desapareceu dele a lepra, e Jesus, advertindo-o severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Primeira coisa, irmãos, a nossa compaixão, ela tem que ser genuína. Ou seja, aquilo que nos move a ter compaixão por aquele a quem nós demonstramos compaixão, deve ser apenas servi-lo. Jesus Cristo tem uma tamanha preocupação de mostrar para a gente que assim deveria ser, que Ele fala para aquela pessoa: olha, não fale para ninguém, vai ao sacerdote e cumpre aquilo que a lei de Moisés estabelece. Lucas, Jesus Cristo fala sobre a parábola do bom samaritano, e diz a parábola do bom samaritano que um homem havia sido pego por salteadores e ficado ferido à beira da estrada, e passou por ele um sacerdote, passou por ele um levita, mas um samaritano passou por ele, se compadeceu daquela situação, curou suas feridas, levou uma estalagem e falou para o dono da estalagem: cuida dele enquanto eu não estiver, e quando eu voltar eu pagarei por tudo o que ele tiver gastado. Jesus Cristo, irmãos, Ele demonstra para a gente que a compaixão genuína, ela não é feita para arrancar aplausos, nem comoção, mas porque a gente tem a capacidade de olhar para a pessoa que está numa situação que necessita de uma compaixão. E o que nos move, irmãos, é a nossa vontade de ver aquela pessoa melhor, de estender a mão e vê-la com o seu sofrimento aplacado, irmãos. Infelizmente não é isso que a gente vê nos nossos dias. O que a gente tem percebido é que a humanidade, ela caminha, e tudo é feito por conta da publicidade que se é dada às nossas ações. Graças a Deus, Deus tem separado um povo, e eu tenho bons testemunhos da igreja aqui da Praia Grande. A gente ouve falar de como vocês têm sido generosos com aquelas pessoas que precisam da nossa generosidade, irmãos. Talvez vocês não saibam, porque quando a gente fica preso ao nosso contexto local, a gente não tem a noção do tamanho da grandiosidade do trabalho que a gente tem feito. Mas eu testemunho para os irmãos, que o que eu tenho ouvido da parte dos nossos irmãos de outras igrejas, que os irmãos aqui da Praia Grande têm se demonstrado uma compaixão tremenda por aqueles que têm necessitado. E eu falo isso, irmãos, que é para a glória de Deus. Vocês têm sido canal de bênção da parte do Senhor para aqueles que necessitam. Segundo lugar, Jesus Cristo, Ele demonstra para a gente que a nossa compaixão, ela precisa ser urgente. Aquele homem, ele chega para Jesus Cristo e fala para ele que se Jesus Cristo quisesse, ele seria curado. Jesus Cristo não perde tempo, irmãos. Naquele próprio momento ele cura
aquele homem da lepra. Tiago, ele fala no capítulo 1, no verso de número 27, ele fala o seguinte: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. No verso 18: mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. No verso 15: se um irmão ou uma irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Que proveito há a nossa fé, irmãos, se a gente vê alguém compadecendo? A gente pode até orar por ele, como Tiago fala, mas se a gente não tiver um senso de urgência naquela situação, a nossa compaixão, ela é nula. Porque quem tem necessidade tem pressa. Não sei se os irmãos lembram, há umas décadas atrás tinha um sociólogo, o Betinho, que ele é autor de algumas ações de combate à fome no país, e uma das frases do Betinho era essa: quem tem fome tem pressa. A compaixão que Jesus Cristo nos ensina, irmãos, é que a gente precisa ter urgência quando a gente trata da compaixão ao nosso irmão, aquele que está compadecendo. Em terceiro lugar, precisa ser uma compaixão prática. Não pode ficar apenas na teoria. Não sei se os irmãos conseguem compreender isso. A nossa compaixão para com o nosso irmão, ela não pode ser apenas teórica. Mas a gente tem que arregaçar as nossas mangas e executar a compaixão que a gente tem por aqueles que estão sofrendo, irmãos. A tal ponto que Jesus Cristo, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, ele relata um pouco de como será no julgamento de cada um de nós. Essa passagem é bem interessante porque ela fala sobre compaixão, irmãos. E a gente às vezes passa despercebido por ela. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, no verso 31 ao 46, eu vou ler para os irmãos. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu, me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e quando te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Respondendo-lhes o rei: em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também esses perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Ao que eles lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste também de fazer a mim. Irão esses para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós queremos estar à direita do Rei da Glória quando esse dia chegar, irmãos. Nós queremos ter nossas obras aprovadas pelo nosso Deus. E isso é tão importante que Jesus Cristo, Ele exemplifica o dia do julgamento final com essas palavras, irmãos. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de compaixão. A palavra de Deus, ela é repleta de exemplos de como Jesus Cristo ele se comportava, como ele tinha a capacidade de olhar para a vida do ser humano e encontrar nele sempre um espaço para poder ajudar, irmãos. E para isso nós somos chamados também. Deus nos levantou para que a obra dele fosse feita através da nossa vida, irmãos. Talvez o verso mais conhecido da Bíblia seja um exemplo disso que eu estou falando. João 3, de 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Que tamanho amor é esse, irmãos? De dar a vida do seu Filho único, por resgate de todos nós. Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 em diante, fala do exemplo de Jesus Cristo, exemplo de compaixão. E Paulo, ele nos dá o seguinte conselho: tendes em vós o mesmo sentimento que também teve em Cristo Jesus, que sendo sobre a forma de Deus, não teve o ser como Deus algo que se deveria aferrar, mas esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de homem e de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando a ele o nome que é sobre todo nome, um nome ao qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus sendo sob a forma de homem, Jesus Cristo sendo sob a forma de Deus, ele se esvaziou de si mesmo e se tornou semelhante a nós, irmãos. E para finalizar, Tiago, ele finaliza a sua carta também com uma grande verdade. Porque, irmãos, não existe compaixão maior do que apresentar Jesus Cristo para aquelas pessoas que não o conhecem. Não existe demonstração de amor maior do que apresentar a salvação em Jesus Cristo a alguém que está se perdendo, irmãos. E Tiago, ele fala no capítulo 5, no verso 20: sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Talvez a gente nunca chegue ao patamar de Jesus Cristo, dessa compaixão genuína, urgente e prática. A gente está apenas engateando. O que a gente faz é muito pequeno diante daquilo que Deus fez por cada um de nós, irmãos. Quem de nós aqui pode garantir a salvação para alguém? Nenhum de nós tem esse poder. Mas Deus nos garantiu isso, irmãos. Deus teve misericórdia de nós. Deus teve compaixão de nós. E ficou como exemplo, irmãos, para que o pregar o Evangelho não seja um favor que a gente faz para Deus, mas uma obrigação. Quero convidar o irmão a se colocar em pé, e nós vamos orar a Deus nesse momento. A nossa súplica agora, irmãos, vai ser para que Deus tenha misericórdia de nós todos os dias, irmãos. Jeremias, ele fala nas suas lamentações que ele queria trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E ele fala que as misericórdias do Senhor não têm fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Que essa compaixão da parte de Deus, ela irradie sobre a nossa vida, sobre o corpo de Cristo que somos, irmãos. E a gente esteja disposto a fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é a prática da compaixão. Convido o irmão agora a fechar seus olhos, concentrar-se agora e falar com o nosso Deus. E que você tenha liberdade, porque a palavra de Deus diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se você sentir vontade de glorificar a Deus, falar em línguas estranhas, meu irmão, esse é o momento. Esse é o momento que você tem diante do trono da glória, de dizer quanto Ele é lindo, o quanto você o ama. Deus está com seus ouvidos inclinados para essa casa essa manhã, meus irmãos, e Ele falou conosco poderosamente através da sua palavra. Agora Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o que nós temos a dizer a Ele. Não perca essa oportunidade, porque o Deus de toda a glória, o Rei eterno, se faz presente no nosso meio, irmãos. Ó Deus amado, grandioso é teu nome, Pai. Não há outro como ti, Senhor. Nós devemos a ti a nossa vida, Pai. Ó Pai, não somos merecedores de tamanha graça, Senhor, mas Tu tens tido por nós, ó Deus, um amor incomparável, ó Deus, a tal ponto de entregar o Teu Filho na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, Senhor. Um dia, Pai, nós ouvimos o Teu chamado, Senhor, e nós nos quebrantamos diante da Tua presença, Pai, e nós Te demos o direito, Senhor, de fazer da nossa vida o que Tu queres, ó Pai. Toma-nos, ó Deus, pelas Tuas mãos, ó Pai, e leve-nos a lugares, ó Senhor, aonde as pessoas precisam ouvir da Tua compaixão, ó Pai. Queremos ser usados por Ti, Senhor, não porque é algo protocolar, Deus, não porque queremos ter fama, Pai, mas porque é uma ordenança Tua, Senhor, e nós queremos Te agradar, Deus, porque para isso Tu nos chamaste, ó Deus, para fazer a Tua obra, Pai. Pai amado, aquele que nessa manhã se encontra nesse local, ó Pai, e se encontra, Deus, necessitado da Tua compaixão, Senhor, seja por questão financeira, Pai, seja por uma questão emocional, Deus, seja de qual ramo a origem dessa necessidade, Deus, nós pedimos, ó Deus, agora, nesse momento, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, adentre as nossas vidas, Senhor, adentre ao nosso coração, ó Pai, e faça Tu uma obra maravilhosa, Deus, que transforme-nos por completo, Pai.
de dentro para fora, Deus, para que o Senhor seja exaltado, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Porque aqui na Praia Grande um povo foi levantado por Ti, ó Pai, para servir, Deus, como porta de salvação, ó Pai, as pessoas que aqui habitam, ó Senhor. Abençoa, Senhor, pastor Jailson, Deus, a diaconisa Daniele, Pai. Abençoa, Deus, os consagrados da Tua casa aqui na Praia Grande, Senhor. A cada membro, Pai. Abençoa o grupo de louvor, ó Pai. Que eles tenham intrepidez ao pregar o Teu Evangelho, Deus. Que não olhem para a dificuldade, Pai, mas que eles estejam concentrados no trono da glória, Deus. De onde vem toda a energia que precisamos, ó Pai. De onde vem toda a influência que precisamos, Senhor. E que o Senhor encontre neles, ó Pai, e em nossas vidas, ó Deus, verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém.